Na Prever FM, você começa o dia bem informado. No ar, Primeiro Jornal. A primeira notícia, a primeira informação aqui na Prever FM. Programa número 97, 6 horas pontualmente. Bom dia! Começa agora o Primeiro Jornal desta terça-feira, dia 3 de setembro de 2024. Ótima terça-feira para você, com muita saúde, com muita paz, com muita energia positiva. Acima de tudo, respire, se conseguir, né? Bom dia, Ellen Bravo. Bom dia, Márcio Paz. Bom dia a todos os ouvintes da Prever FM, do Primeiro Jornal. Respirar é importante e tá difícil agora. Nossa, com esse coisa tempo doida seco, que tá, né? O nariz tá até reclamando aqui. Hoje é dia 3 de setembro, hoje é dia do biólogo. A data coincide com o dia de sanção da lei que regulamenta essa profissão. O biólogo é um profissional que atua nos diversos campos da biologia, ou seja, em todas as áreas que envolvem o estudo da vida. Hoje também é o dia do guarda civil, em homenagem aos profissionais dessa área que colaboram com a manutenção da segurança e da ordem pública na esfera municipal. Hoje também é o dia das organizações populares, uma celebração às ações tomadas pelos cidadãos por mudanças na sociedade. E as cidades de Ângulo, no Paraná, Ilhabela, em São Paulo, Pinheiro, em Manaus, Maranhão, São Gabriel da Cachoeira, em Amazonas, e Senador Pompeu, no Ceará, fazem aniversário no dia de hoje. Parabéns a essas cidades, né? Que legal, eu acho que eu não conheço nenhuma delas. Bom, Ilhabela, sim. Ilhabela, sim. Ilhabela, sim, né? Ilhabela já levei muita picada de borrachudo em Ilhabela. Famoso, né, por isso, né? É. Senador Pompeu, né? Deve ser o nome do político, né? Que ajudou, né? E, enfim, homenagearam, sim, né? Agora 6 horas e 1 minuto, vamos às manchetes de hoje do Primeiro Jornal. A atualização dos registros municipais de nascimentos e casamentos. Por unanimidade, primeira turma do STF mantém X suspenso no Brasil. O mercado eleva a estimativa de inflação e de crescimento do PIB para 2024. Rússia bombardeia Kiev com dezenas de mísseis e drones. Greve geral paralisa Israel após morte de 6 reféns em Gaza. 3 em cada 10 brasileiros deixam em casa o celular com o aplicativo do banco, aponta Datafolha. A entrevista de hoje será com Rita Kawamata, parteira da Maturidade. Muito legal, um assunto diferente que você vai acompanhar a partir das 7h20, depois do horário eleitoral gratuito, aqui no Primeiro Jornal. Sim. E nós temos a previsão do tempo. A Juliana não está aqui hoje, mas ela nos deixou a previsão do tempo aqui, então vamos saber como fica o tempo hoje aqui em Botucatu. Bom dia! Hoje em Botucatu haverá sol o dia todo sem nuvens no céu. As temperaturas subiram. A mínima é de 17 graus e a máxima de 34 graus. A umidade relativa do ar está baixa, chegando hoje a 23% nas horas mais quentes do dia. E a semana começa com um alerta para o início de uma nova onda de calor que deve levar setembro a bater o recorde histórico de temperaturas mais altas para o mês. O Instituto Nacional de Meteorologia tem um alerta amarelo de perigo potencial válido a partir das 12 horas desta terça-feira até as 18 horas de quinta-feira devido ao calor. Os meteorologistas da Metsul destacam que será um período prolongado de calor excessivo em vários estados e que afetará todas as regiões do país com marcas de 40 a 45 graus, em uma extensa área do território nacional, o que fará desse setembro um dos mais quentes já registrados no Brasil. E o pior do calor deve ocorrer entre o norte do Brasil, centro-oeste e partes do sudeste. Os modelos meteorológicos do clima-tempo indicam que o calor pode persistir até meados da segunda quinzena de setembro em algumas regiões. A partir do dia 19 é esperada a chegada de uma nova frente fria, mas a previsão de chuvas para essas áreas é de somente entre a segunda quinzena e o início de outubro. E tá difícil, gente, tá difícil respirar. Ontem, o dia todo, ficou aquela sensação, aquela foto do horizonte, assim, como se você tivesse um filme que o tempo vai amarelando, né? Sim, ficou verdade. O tempo todo assim, né? O tempo verdade. Todo assim, não só aqui em Botucatu, mas no Brasil quase que todo, né? Nós temos informação de queimadas no Brasil todo. Nós tivemos mortes em Minas Gerais de 2 empregados de uma fazenda que tentaram apagar o incêndio e acabaram morrendo carbonizados. Enfim, Espírito Santo está terrível, Minas Gerais está terrível, São Paulo, Mato Grosso,
o norte do país, enfim, o Brasil está em chamas. O Brasil está em chamas. Nós vamos ter chuvas ao longo da semana, mas muito pouca chuva. Quase nada, né? Quase nada, que não vai resolver, não vai amenizar esse problema que nós estamos enfrentando. Por isso que a orientação que a gente sempre fala aqui, né? Evite qualquer tentativa de botar fogo em lixo, de promover a chamada ignição, né? Deixar uma latinha, jogar uma latinha no meio do mato, um espelho, qualquer coisa disso que possa promover essa ignição, que o fogo está pegando rápido. Verdade. Não, e para debelar, toa, né? Não, e para debelar. Seco. E o nosso corpo de bombeiros aqui, ele não tem um efetivo muito grande, parece que são 7 homens apenas. Sim. Então você imagina se, como aconteceu outro dia, pegou fogo ali na entrada do Lajado e de repente tem outro fogo não sei aonde, como é quem vai, né? As brigadas das empresas e tudo mais. Gente, a gente tem que tomar cuidado. Nós estamos vivendo tempos terríveis, nós estamos vivendo um inferno na Terra. Essa é a verdade. Sim. Essa é a verdade. Para respirar está difícil, os prontos-socorros, as pessoas com problemas respiratórios, as crianças, os adultos, enfim, para todo mundo. Tentar a hidratação e também economizar água, gente. Economizar. Tomar bastante água, mas economizar água. Evite de ficar lavando a calçada, enfim, passe uma vassoura nessa fuligem que está direto, mas que a água também é o bem mais precioso e ela pode acabar. Água em excesso só para beber. Não tenha dúvida, se hidratar. Bom, nós estamos vivendo tempos terríveis, então é importante sempre que você tenha consciência de que o mundo está clamando por socorro, não é de hoje, em todos os sentidos. Verdade. Se você se lembrar, eu bem mais que você, Ellen, quando que você viu uma situação como essa? Nossa, eu não tenho recordação de um período de estiagem tão grande. Não, a gente lembrava de queimadas quando era permitido fazer a queima da cana. Sim. Né, Sertãozinho, Ribeirão Preto, né, aqui no estado de São Paulo. Mas é proibido desde 2016, me parece, ou 2008, não sei. Tem uma lei que não pode mais que fazer a queimada da cana depois da colheita da cana, tal, fica aquela palha se queimava. Sim. Não pode mais, já há muito tempo. Então, quer dizer, o que está acontecendo, essa queima, né, esse prejuízo, queimando mata, queimando mato seco, enfim, está queimando tudo, tá? É o tempo seco, é tudo isso, mas é a ação do homem também. Às vezes, propositalmente, às vezes não, inadvertidamente. Então, a gente tem que tomar cuidado. 6h07, agora vamos à notícia curiosa, aquela notícia inusitada. Um homem se enrolou em plástico filme e tentou se despachar como bagagem. Se você acha que já viu de tudo nessa vida, um homem foi flagrado na última quinta-feira no aeroporto de Miami, enrolado em plástico filme na tentativa de ser despachado como bagagem em um voo da Latam. A imagem viralizou e internautas suspeitaram de armação para um vídeo nas redes sociais, apesar do homem ter sido levado pela polícia. Nas imagens é possível ver que o homem chega enrolado dos pés à cabeça com plástico filme, usado para reforçar a proteção de malas que são despachadas no porão de cargas do avião. O passageiro tentou se despachar em um totem de atendimento automático, mas funcionários da companhia flagraram a cena e chamaram a polícia. Nos comentários da publicação, uma pessoa perguntou: todo mundo perdeu a cabeça em Miami depois de 2020 ou estou percebendo isso agora? Outro acrescentou: isso é algum tipo de tara? Outros usuários suspeitaram de que a ação tinha sido para vídeos nas redes sociais. O homem foi escoltado para fora das dependências do aeroporto pela polícia do condado de Miami-Dade, após ser obrigado a sair de dentro do plástico. Tem imagens dos seguranças tirando o coisa plástico louca, dele. gente. Que impressionante. Olha. Eu acho que ele quis só causar, né? Quis aparecer. Quis aparecer e ia ser a sensação. Na internet. E viralizou, né? Viralizou. Conseguiu, né? Mas a cena realmente é inusitada, né? Ele dando os pulinhos lá, todo enrolado para se deslocar. Que coisa doida, né? E falando em coisas inusitadas, diferentes, estranhas, curiosas, Márcio. A Globo é famosa pelas novelas, né? Glória Pérez também é uma dramaturga muito famosa e tudo mais, mas os internautas criaram uma novela pra Globo, você ficou sabendo? Não. Essa é a nossa notícia viral do dia. Olha só, Os gente. internautas, usando inteligência artificial, criaram uma novela chamada Pé de Chinesa. Pé de chinesa, porque tem um sistema, né, de algumas, sei lá, das mulheres chinesas, algumas, né,
que elas colocam lá um artefato para diminuir o pé e o pé vai ficando pequenininho, nunca cresce, ela vai... É isso? É exatamente, esse é o logo da novela que criaram. Imagina, né? Então, a dor das mulheres chinesas que fazem essa prática, né? E foi batizada como a nova novela das 9, Pé de Chinesa. Ela virou um dos assuntos mais comentados na semana nas redes sociais. Trata-se de uma novela fake, que não foi escrita por Glória Pérez, com estrelas como Jade Picon, Davi Brito, Giovanna Antonelli, Manu Gavassi e Rodrigo Faro. Aliás, a brincadeira chegou até os supostos atores e a escritora Glória Pérez. Isso porque a roteirista compartilhou um vídeo e escreveu "Viva a imaginação". Em Pé de Chinesa, Jade Picon vive a protagonista que se apaixona por um criminoso chinês, personagem de Davi Brito. Isso tudo foi elaborado com muita criatividade e inteligência artificial. Mas, afinal, quem criou essa história? Alex Alves, dono do Baú Esquizo, foi o responsável por criar o conteúdo. Em entrevista ao site Notícias da TV, ele revelou que reuniu ideias dos internautas reunidas na página Baú Esquizo. Ele disse: todos os dias surgiam mais e mais conteúdos feitos por diversas pessoas no Twitter, o X, como a abertura. Eu fui fazendo vídeos diários e a coisa repercutiu muito, saiu do controle e agora está como está. E tá aí. E vai ganhar dinheiro com isso, né? E a Glória Pérez não precisa escrever mais. A novela não vai ao ar, mas muita gente acreditou. Muita gente acreditou. Entendi. Então ela não vai. Não. Que coisa, Alguns atores entraram realmente na brincadeira, falaram: olha, gente, é verdade, eu fui chamado pra novela e tal, não sei o quê. Enfim, virou uma brincadeira aí na internet que arrebatou até os supostos atores que iriam fazer parte. Mas de repente, né, ele vai ser chamado para fazer alguma coisa, porque se conseguiu essa repercussão, né, se viralizou, vai que aparece uma novela chamada Pé de Chinesa por aí. Vai saber, né? 6h11. Esporte. E ontem, segunda-feira, nós tivemos jogos, por incrível que pareça, jogos pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Operário empatou em 0-0 com o Brusque, e o Sport de Recife ganhou de 3-2 do Ituano, que continua como lanterna da competição. 3-2 o Sport venceu o Ituano e 0-0 o Operário e Brusque. Foram os jogos de ontem da Série B. Lembrando que essa semana nós teremos só jogos atrasados do Campeonato Brasileiro da Série A e alguns jogos da Série B. Mas nós teremos a data FIFA. Na sexta-feira, o Brasil, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, o Brasil enfrenta o Equador. O jogo vai ser em Curitiba. O Brasil joga sexta-feira contra o Equador pela data FIFA, então nós não teremos as rodadas normais do Campeonato Brasileiro no meio de semana e no final de semana. 6h12. E a gente tem também os resultados das Paralimpíadas, Márcio, porque ontem continuou rolando e teve medalha para o Brasil aí, hein? Que legal. O Brasil se manteve em 4º lugar do quadro de medalhas nas Paralimpíadas após o 5º dia de competições. Nesta segunda-feira foram 11 medalhas, 4 delas de ouro, e o país segue dentro do top 5 do quadro de medalhas, meta audaciosa feita no início dos Jogos. Como esperado, China e Grã-Bretanha seguem disparados no quadro de medalhas. Os Estados Unidos, depois de algumas provas ruins nos primeiros dias, se consolidou no top 3 do quadro. O Brasil, com 12 ouros, 8 pratas e 18 bronzes, está em 4º, com um de vantagem para a França. Na natação foram 2 medalhas de ouro, uma de prata e uma de bronze, totalizando 4 pódios. Gabriel Araújo foi campeão dos 200 metros livre na classe S2 e chegou a 3 ouros em Paris. Carol Santiago venceu 50 metros livres da classe S13 e se tornou a mulher com mais títulos da história do Brasil em Paralimpíadas. Nos 100 metros peito da classe SB14, as irmãs gêmeas Beatriz e Débora ficaram respectivamente com a prata e o bronze. No atletismo foram 5 medalhas. Claudinei Batista foi campeão no lançamento de disco da classe F56, enquanto Beth Gomes foi 2 vezes ao pódio, campeã do lançamento do disco e prata do arremesso de peso. Nos 100 metros rasos da classe T63, Vinícius Rodrigues conseguiu o bronze. No salto em distância da classe T37, Azer Ramos ficou com a medalha de prata. No triatlo, o Brasil foi ao pódio pela primeira vez na história da modalidade. Ronan Cordeiro conquistou a prata na classe PTS5. Outra modalidade que estreou no pódio paralímpico foi o badminton, com Vitor Tavares da classe SH6
Ele, vice-líder do ranking mundial, venceu na disputa do bronze. Por fim, no tênis de mesa, o Brasil garantiu mais uma medalha, mas ainda sem a cor definida. Bruna Alexandre venceu sua partida de quartas de final e está na semi. Na modalidade não existe disputa de bronze, então já é certo que ela conquistou uma medalha, podendo ser ouro, prata ou bronze. Bom, muito legal, e o desempenho do Brasil está muito interessante, né? A gente tinha certeza que o Brasil ia fazer sucesso e está fazendo mesmo um grande sucesso lá em Paris, nas Paralimpíadas, né? Muitas medalhas já conquistadas, né? Não, e a Carol Santiago, gente? A Carol Santiago, ela venceu os 50 metros livre da classe S13. Ela é a mulher com mais títulos nas Paralimpíadas na história. Que legal, né? Muito bom. Na história do Brasil em Paralimpíadas é a mulher que tem mais títulos, a Carol Santiago. Muito bom. Bacana mesmo. Então vamos continuar torcendo pelo Brasil, que hoje tem, daqui a pouquinho, né? Tem mais disputas, né? E amanhã a gente informa tudo aqui no Primeiro Jornal. 6h15. Vini Júnior cede cobrança de pênalti e Mbappé e Lancelotti elogia. Uma das grandes preocupações no início da temporada do Real Madrid era o controle do vestiário estrelado com a chegada de Kylian Mbappé. Com o histórico de problemas desse tipo no PSG, no Paris Saint-Germain, o atacante francês foi bem recebido pelos companheiros, inclusive por Vinícius Júnior, que cedeu a cobrança de pênalti para o colega na vitória por 2-0 sobre Betis neste domingo. Carlo Ancelotti afirmou: Vini Júnior cedeu o pênalti, ele tem sido muito altruísta. Ambos, Vini e Mbappé, com o Rodrigo, têm uma boa relação. Para Mbappé é importante marcar, mas avaliamos o trabalho coletivo. Este foi o segundo gol de Mbappé na partida e o terceiro com a camisa do Real Madrid. Até este jogo da quarta rodada, o francês ainda não havia marcado pela La Liga. Após os 90 minutos, o jogador comentou a relação com as cobranças de pênalti no Real. Mbappé disse: é uma comunicação. O Vini chuta o primeiro e eu chuto o segundo. Pênaltis. O treinador dá liberdade para nós dois e temos que ser inteligentes para ver como vai o jogo. Como falei no dia da minha apresentação, não quero forçar e chegar aqui e pegar a bola. Quero que tudo saia com naturalidade. Os pênaltis são algo que vamos fazer com naturalidade. Vini e Mbappé voltaram a atuar lado a lado no ataque do Real Madrid contra o Betis no Santiago Bernabéu. Os dois tiveram a companhia de Rodrigo, mas não de Jude Bellingham, lesionado. Acho correto dar a responsabilidade aos dois. Eles têm a mesma qualidade na cobrança de pênaltis e não quero escolher, até porque em um jogo acontecem muitas coisas. Tenho total confiança nos dois como cobradores, não vejo problema, reforçou Ancelotti. Vale lembrar que há 2 anos Mbappé se envolveu em polêmica no PSG por conta de cobranças de pênalti. O jogador teve uma discussão com Neymar, cobrador oficial do time francês na época, o que repercutiu por um tempo. Não, mas eu não acredito nessa notícia não teve problema. O Neymar não tem problema com ninguém. Não. Ele é legal, é um cara de grupo, não é um cara que faz a igrejinha dentro do grupo. O Neymar é um cara bom, é gente boa. Agora 6h17. NFL assume a Neoquímica Arena e esconde o nome do estádio e começa a operação para Eagles e Packers. Assim que acabar a partida entre Corinthians e Flamengo, ou quando acabou a partida, ou pelo Campeonato Brasileiro, a Neoquímica Arena já esteve sob posse da National Football League, com os preparativos finais da Philadelphia Eagles e Green Bay Packers, primeiro jogo da Liga no país e no Hemisfério Sul. Desde o início de junho, organização, clube e estádio têm trabalhado em conjunto para promover as alterações necessárias para o confronto. Desde esta segunda-feira, o estádio está sob posse da NFL, tanto que será chamado apenas por Arena Corinthians. Segundo apurou o Estadão, o Hypera Pharma, que detém os direitos do estádio, optou por não pagar a mais para ter o Neoquímica divulgado pela Liga. Além dela, quaisquer outras marcas atreladas ao estádio e ao Corinthians deixam de ter os direitos comerciais pelo período que a NFL estiver no Brasil com os eventos e ações da Arena. Eagles e Packers chegam ao Brasil na quarta-feira e farão seus respectivos treinamentos na quinta, na véspera da partida. A franquia de Filadélfia terá suas atividades no campo de jogo, enquanto Green Bay trabalhará no CT Joaquim Grava do Corinthians. Nesta próxima semana, até domingo, a NFL prepara uma série de atividades na cidade e também trabalhará para ter o estádio pronto para a partida. Além das mudanças no campo e do envelopamento do estádio com ativações, lojas oficiais, entre outras experiências, a NFL
custeou a ampliação da capacidade máxima da arena. A ideia é que o público se aproxime da casa dos 50 mil. Para isso, foram instaladas arquibancadas nos setores superiores da Neoquímica Arena, que não serão retirados depois da partida. Atrás dos gols também serão instaladas arquibancadas móveis, semelhante ao que ocorreu com o estádio durante a Copa do Mundo de 2014, mas essas serão retiradas pela NFL. A ideia é que tudo esteja de volta ao estágio inicial até o dia 11 de setembro. As arquibancadas superiores ficam próximas do escanteio e são os locais com o ingresso mais barato para a partida, a partir de R$ 285. A ideia da liga é que este seja apenas o primeiro jogo de muitos no país. Miami Dolphins e New England Patriots, que possuem os direitos de exploração do marketing no Brasil, farão ações ao longo da próxima semana, tanto na Neoquímica Arena quanto na NFL Experience, no Parque Vila Lobos. Olha, é uma coisa inusitada, né? Diferente e que vai ter fonte de renda. Vai. E o Corinthians está precisando, porque está devendo bastante aí e tal, né? Então. Mas é legal, é uma novidade. Eu acho muito bacana esse tipo de ações diferentes que podem trazer, inclusive atrativos. Vamos ver como é que vai ser a reação do público. Se bem que 285 a mais barata, não... então. Não. Acho que tem que querer muito, né? Vamos ver se o bando de loucos vai... Tem que querer muito assistir um jogo. Não tenha dúvida. 6h21, nós vamos ao intervalo. Já nós voltamos com o primeiro jornal na Prevera FM. A sua cidade no primeiro jornal. 6h23, registros de nascimento e casamentos de agosto em Botucatu. Os cartórios de Botucatu registraram durante o mês de agosto um total de 92 nascimentos. Olha que beleza. Bastante gente nasceu, hein? Mais de 3 por dia. Né? E os casamentos somaram 68 registros. Bastante gente casou também. Separação não tem, não, né? Não, aqui a gente não tem o registro de divórcios também, né? Seria legal pra gente fazer um comparativo. 6h23, homem é preso por crimes ambientais. Foi realizada a operação pelos policiais civis da Delegacia de Investigações Gerais de Botucatu, DIG e GOI, com a finalidade de dar cumprimento a um mandado de busca e apreensão domiciliar relacionado a crimes contra o meio ambiente e ao Estatuto do Desarmamento. No local, os policiais prenderam em flagrante delito um investigado pelos crimes citados. Nas buscas realizadas em sua residência, foi encontrada uma arma de fogo tipo espingarda, 14 munições calibre 32, um facão, 2 facas, 3 machadinhas, capas e coletes para prática de caça. Além de aves silvestres presas em gaiolas, havia ainda 5 cães com machucados e desidratados também. O preso foi apresentado à autoridade policial para as providências de polícia judiciária que, diante da reincidência, representou pela prisão preventiva do investigado. 6h24, o Hospital das Clínicas de Botucatu participou do lançamento do maior programa de saúde digital da rede pública paulista. O governo de São Paulo lançou no fim de agosto o maior programa de saúde digital da rede pública do estado. A iniciativa reúne soluções tecnológicas que ofertarão atendimentos voltados para a atenção primária, consultas com especialistas, suporte às equipes hospitalares, além de assistência à população privada de liberdade. As diversas ferramentas de telesaúde aumentarão a oferta de serviços, além de agilizar o diagnóstico e dar mais resolutividade à rede de saúde. O anúncio ocorreu durante a inauguração do Centro Líder de Inovação em Saúde Digital do Estado, instalado no Instituto Perdizes do Hospital das Clínicas da USP, na capital paulista. O espaço, que reúne tecnologia de ponta e profissionais de saúde em diversas áreas, será responsável em coordenar todas as políticas públicas em saúde digital. O chefe de gabinete do HC, da Faculdade de Medicina de Botucatu, João Henrique Castro, participou do evento de inauguração que contou com a presença dos secretários estaduais. A Tele-UTI auxiliará as equipes dos hospitais da rede pública de saúde com discussões dos quadros clínicos de pacientes internados nas UTIs, com o objetivo de melhorar resultados assistenciais, diminuir o tempo médio de permanência dos pacientes nos leitos e promover maior giro de leitos nas UTIs. Esta iniciativa está em fase de treinamento dos profissionais de saúde, que serão os pontos focais das equipes assistenciais nos hospitais da rede pública de São Paulo. Prevera FM 6h26, Botucatu é classificada em situação de seca severa. A cidade de Botucatu foi recentemente classificada como estando em condição de seca severa pelo Centro Nacional de Monitoramento de Desastres Naturais, o CEMADEM. Esta semana, a umidade relativa do ar poderá cair até o nível mínimo de 15% em alguns dias. O interior de São Paulo enfrenta um intenso período de estiagem, com condições de seca extrema e severa
em mais da metade do estado de São Paulo, incluindo as regiões de Sorocaba, Jundiaí, Itapetininga, Bauru e São José do Rio Preto. A seca atinge 641 dos 645 municípios paulistas, quase todo o estado. O estado de seca é subdividido em seca severa, 238 municípios. Seca moderada, 192 municípios. Seca extrema, 184 municípios. E seca fraca, 27 municípios. De acordo com o CEMADEM, responsável por gerenciar e direcionar ações para o enfrentamento de crises climáticas, essa é a maior seca já registrada no Brasil desde 1950 e afeta o país de forma geral, com exceção do Rio Grande do Sul. Os especialistas explicam que a seca é multifatorial e leva em consideração alguns pontos. El Niño, o fenômeno que aparece ou que aquece o Oceano Pacífico, contribuiu para a elevação das temperaturas no país e mudou os padrões de chuva. O El Niño ainda gerou uma seca intensa ao norte do país que bateu recordes. Bloqueios atmosféricos. A expectativa era que o El Niño acabasse e a seca terminasse em abril deste ano, o que não aconteceu. Isso porque bloqueios atmosféricos impediram que as frentes frias avançassem pelo país, deixando a chuva abaixo da média em quase todo o mapa, com exceção do Rio Grande do Sul. Aquecimento do Atlântico Tropical Norte. Nos últimos meses, o Oceano Atlântico Tropical Norte está mais quente do que o normal, o que tem contribuído para as mudanças nos padrões de chuva pelo país, prolongando a seca iniciada em 2023. A soma destes fenômenos que mudaram os padrões de chuva e de temperatura por um período de tempo tão longo e sem trégua é que fez com que a seca se intensificasse e espalhasse pelo país. E a gente falamos no início do primeiro jornal de hoje, a gente está sentindo literalmente tudo isso que está acontecendo, né? E não só a gente, ó, o Leandro nos deu bom dia aqui e falou o seguinte, olha, quando eu era criança, minha avó falava que Deus mandou o dilúvio para acabar com tudo e que dessa vez iria acabar em fogo. Será que está chegando o fim? Que coisa, é verdade, né? Os nossos avós falavam isso mesmo, eu me lembrei disso também. Veio o dilúvio e o próximo será em fogo, olha. Que terrível, né, gente? E a gente citava aqui, né, nos últimos dias, nas entrevistas que a gente realiza, os rios voadores, que são tão importantes, que são aqueles vapores que vêm da floresta amazônica, que é uma floresta úmida, né? Os rios voadores vêm para cá, para a região sudeste, as nuvens ficam carregadas e cai a nossa abençoada chuva. E não tem acontecido. Tem municípios aqui do estado de São Paulo, faz quase 5 meses que não tem uma gota d'água. Quase 5 meses. Isso são mais de 150 dias. Então você imagina a situação que nós estamos vivendo. Se você sabe de dança da chuva, tem que fazer tudo isso, porque realmente a situação está chegando num nível alarmante. Tá? Muito. 6h29. Governo de São Paulo fecha 80 parques justamente por causa dos incêndios no estado. O governo de São Paulo fechou 80 unidades de conservação por causa dos incêndios florestais no estado. O anúncio foi feito no último domingo, dia 1º. A Fundação Florestal, órgão ligado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, decretou o fechamento emergencial dos parques na região metropolitana e no interior paulista. Segundo a pasta, a decisão foi tomada em resposta ao crescente risco de incêndios florestais que coloca em perigo tanto os visitantes quanto as áreas de preservação. A medida vale até o próximo dia 12 de setembro. Na lista de parques interditados estão os de Avaré, Bauru, Marília, Jaú e também Floresta de Piraju e Botucatu. Nossa, gente, são ações que estão sendo tomadas para evitar uma catástrofe maior, inclusive. Sim. Inclusive com risco de vida aos visitantes, né? Porque para pegar fogo é rapidinho, na hora que perceber o fogo já chegou e tem gente morrendo com isso também. E não dá para controlar, né? Não tem controle. 6h30, curso gratuito de qualificação profissional em inteligência artificial tem inscrições abertas. O governo do estado de São Paulo abriu inscrições para 2.500 vagas em um curso gratuito de qualificação profissional em inteligência artificial. As inscrições do Qualifica SP vão até o dia 22 de setembro e devem ser feitas pelo site do programa. As vagas são destinadas a pessoas com idade mínima de 16 anos, alfabetizadas e residentes no estado. Segundo o governo, caso haja mais inscritos que vagas, serão priorizados desempregados, pessoas de baixa renda e com deficiência. O curso Inteligência Artificial Google Cloud classifica o estudante apresentado em 3 módulos. Um panorama dos conceitos de inteligência artificial generativa, desde os fundamentos de grandes modelos de linguagem até os princípios de
responsabilidade. São 50 horas de curso que poderão ser feitas durante 1 mês e meio e estão divididos em 30 horas de conteúdo programático, 12 horas de tutoria e 8 horas de habilidades socioemocionais. Ao fim de cada módulo dos cursos, será aplicada uma avaliação para a obtenção do selo de habilidades da Google Cloud, que representa um reconhecimento da empresa de que a pessoa possui conhecimento naquela habilidade específica. As aulas começam em 30 de setembro de forma online e é necessário ter 75% de presença para receber o certificado. Os estudantes ainda poderão participar do Job Fair, a feira de oportunidades, evento virtual com ofertas de estágio e emprego promovido pela Google Cloud e empresas parceiras, que será no mês de novembro. 6h32, CIT abre inscrições para curso gratuito de Indústria 4.0 Internet das Coisas. As inscrições para o curso gratuito de Indústria 4.0 Internet das Coisas estão abertas em Bauru. O curso é em parceria com a Faculdade de Engenharia de Bauru, FEB, da Unesp, e as aulas serão realizadas presencialmente no Centro de Inovação Tecnológica, localizado na Avenida Duque de Caxias, 1655. O curso será realizado no dia 19 de setembro, das 13 às 17 horas. Para se inscrever, é necessário acessar o site do CIT, clicar na aba Cursos, escolher a opção desejada e preencher os dados solicitados no formulário até a confirmação da matrícula. Os pré-requisitos para a matrícula são possuidor do ensino médio completo e ter mais de 18 anos. Prever FM 6h33. Primeiro Jornal, Prever FM. Por unanimidade, primeira turma do STF mantém X suspenso no Brasil. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade nesta segunda-feira confirmar o despacho do ministro Alexandre de Moraes e manter a rede social X suspensa. A decisão vale até que a plataforma cumpra decisões da Justiça de bloquear perfis com conteúdo antidemocrático e ou criminoso, pague multas aplicadas por desobedecer às ordens judiciais que somam mais de 18 milhões de reais e indique um representante legal no país. Foram 5 votos favoráveis à decisão. Alexandre de Moraes, relator, autor da primeira decisão, Flávio Dino, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e Luiz Fux. Os ministros também seguiram o entendimento de Moraes de que deve ser aplicada a multa de R$50 mil para pessoas e empresas que utilizarem subterfúgios tecnológicos para manter o uso do X, como o uso de VPN. Essa multa foi questionada em um recurso da OAB, mas o pedido não entrou na análise do julgamento desta segunda e poderá ser analisado em outro momento. O julgamento foi feito em plenário virtual e, em tese, só terminou às 23h59. Ou seja, os ministros ainda poderiam mudar seus votos, mas é bastante raro que isso aconteça. No último dos 5 votos inseridos no sistema do STF, o ministro Luiz Fux fez uma ressalva a respeito da decisão inicial de Moraes. O ministro avaliou que a suspensão do X é válida, desde que não atinja pessoas naturais e jurídicas indiscriminadas e que não tenha participado do processo. Salvo se as mesmas utilizarem a plataforma para fraudar a presente decisão, com manifestações vedadas pela ordem constitucionais ou tais como expressões reveladoras de racismo, fascismo, nazismo, obstrutoras de investigações criminais ou de incitação aos crimes em geral, explica. Fux ainda no voto que, como a decisão em análise é provisória e foi dada em caráter de urgência, esse impacto pode ser reanalisado em julgamento posterior, quando os ministros forem debater o conteúdo de todo o confronto aberto entre o X e as instituições brasileiras. O professor Marcelo Bueno, especialista em mídia e tecnologia, contextualiza o cenário que levou à suspensão do X e discute os impactos dessa decisão para os cidadãos brasileiros. Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Prever. Essa situação que aconteceu com o Twitter essa semana, ela era uma situação já esperada, porque há muito tempo se debate no Brasil quais são os limites e as responsabilidades dessas redes sociais diante dos conteúdos. Então, quando um conteúdo ofensivo, violento, antidemocrático, ele é postado, quem é responsável? A plataforma, o usuário, o dono da plataforma. E o Brasil já vem caminhando há alguns anos numa regulação disso. O que possibilitou derrubar o Twitter no Brasil foi porque existe hoje uma legislação e que as empresas que atuam aqui no Brasil, elas precisam ter um representante
para responder juridicamente caso tenha algum problema, para pagar as multas aplicadas. Então, por mais que se crie aí um medo, um susto, né? Em algumas pessoas até alegam que, mas virou uma ditadura, nós não temos mais rede social. Na verdade, a rede social descumpriu um compromisso básico que ela tem, que é realmente ter um representante no Brasil e é atender as demandas da justiça. Essas demandas, elas também podem ser questionadas pelos advogados da rede social, elas também podem ser levadas numa segunda instância para serem questionadas, né, ser recorrido. Então, não nos parece nada de grave em relação ao pedido da justiça para que o Twitter cumpra uma decisão judicial. No campo da comunicação, nós ficamos, assim, realmente lamentando, porque o Twitter é uma rede que faz parte da nossa cultura popular aqui no Brasil de rede social. Nós usamos com muita frequência, nós nos informamos sobre muitas coisas importantes pela plataforma, e faz uma falta, né? Eu tenho o hábito aqui de acessar o Twitter todos os dias, então quando você clica no aplicativo ali, ele não carrega nada, e então isso é uma questão ruim, né? Mas eu acredito que isso vai ser passageiro, né? O Twitter com certeza vai colocar um representante, eles não vão perder o mercado brasileiro que movimenta muito a rede, e eu tenho certeza que isso vai voltar. Agradecemos mais uma vez a participação do professor Marcelo Bueno, né? Especialista em mídia e tecnologia, falando a respeito dessa suspensão do X. Agora, aquela história, né? O Alexandre de Moraes estava pedindo um representante legal. Uhum. Cabe recurso a essa suspensão? Cabe recurso. Sim. E para que o recurso aconteça, tem que aparecer, no caso, um advogado, um representante legal da empresa, né? Para entrar com o recurso. Agora não apareceu, né? Enfim. Então, resta saber se o Elon Musk vai deixar isso desse jeito ou se ele vai tentar colocar um representante, alguém que responda pela plataforma para evitar que isso aconteça. Ele está vendo aí essa queda de braço, ele está peitando a justiça brasileira, né? E eu acho assim que tem que mostrar que realmente existe uma legislação específica e para entrar no país tem que cumprir essa legislação. Isso acontece em qualquer país sério do mundo, né? Isso é o Elon Musk, que agora o pessoal está chamando de Elon Musk, né? Elon Musk, ele tem que cumprir também. Então ainda vai dar muito pano para manga, a gente só sente porque ele tem também a Starlink, né? Starlink, sim. Que é uma outra plataforma que precisa de aparelhos, inclusive, principalmente na região norte do país. É uma rede, né, de internet. E algumas pessoas tiveram, para ter essa Starlink, tiveram que comprar o aparelho, inclusive em até 6 prestações, e de repente a Starlink também deixando de funcionar. O que o governo precisa fazer? Olha, não pagou as multas, não se adequou à legislação brasileira, está suspenso, acabou, fechou. Uhum. Só que o governo tem que oferecer uma opção, sim, né, para ter a internet para o povo no norte, principalmente, que usa bastante, né, para esse pessoal não ficar sem internet, que hoje em dia é razão da vida de muitas pessoas, de trabalho, de contato com o mundo, inclusive, é a internet. Verdade. Então precisa ser feito alguma coisa para amenizar essa situação. Agora, com relação ao X, o senhor Elon Musk, né, ele tem que se adequar, pagar as multas para continuar, senão, bye bye. E o pessoal vai ter que se adequar, né? Quem gosta do X, vá pro Y. O brasileiro que está acostumado com o X já está migrando, na verdade, né? Uma parte foi pro Threads do Instagram, outra parte foi pro Blue Sky, que é uma outra rede parecida. E é isso. Enquanto a gente não pode usar o Twitter, a gente vai ter que se adaptar, se virar nos 30, né? O famoso. É verdade. Bom, são 6h40, nós vamos a mais um intervalo comercial. Já nós voltamos agradecendo a sua audiência aqui ao primeiro jornal da Prever FM. Você que está no trabalho, você que nesse momento está levando o filho para a escola, obrigado pela carona, né? Comporte-se aí, todo mundo de cinto aí no carro, direitinho, né? Boa aula para a criançada aí, para os estudantes, né? Bom trabalho para você que está nas academias, você que está pelas ruas da cidade, você que está finalizando o pão, já finalizou, né? 4 horas da manhã, 5, 6 da manhã, já saiu o pãozinho, né? Já saiu o pãozinho. Você que está trabalhando também, o nosso bom dia. Você, motorista de aplicativo, obrigado pela carona também. Vamos ao intervalo, já voltamos. Os fatos, os acontecimentos e tudo o que você precisa saber. Primeiro Jornal.
6h45, Setembro Amarelo 2024. Se precisar, peça ajuda. Com o lema Se Precisar, Peça Ajuda, a campanha Setembro Amarelo de 2024 já está em pleno desenvolvimento em todo o Brasil. Lançado pela Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, a iniciativa busca, mais uma vez, mobilizar a sociedade na luta contra o suicídio, que continua a ser uma das principais causas de morte evitáveis no mundo. A campanha, que teve início em 2014, foi introduzida no calendário nacional por Antônio Geraldo da Silva, presidente da ABP, e ao longo dos anos se tornou a maior campanha anti-estigma do mundo. Embora o ponto alto das atividades ocorra no dia 10 de setembro, Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, as ações se estendem durante todo o ano com o objetivo de conscientizar e salvar vidas. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, o suicídio é uma questão de saúde pública global, com mais de 700 mil mortes anuais, número que pode ultrapassar 1 milhão se consideradas as subnotificações. No Brasil, cerca de 14 mil casos são registrados anualmente, o que resulta em uma média de 38 suicídios por dia. As Américas, infelizmente, seguem na contramão da tendência global de queda nas taxas de suicídio, evidenciando a urgência de ações efetivas na região. Para 2024, a campanha Setembro Amarelo reforça a importância de quebrar o silêncio em torno do tema, incentivando o diálogo e a busca por ajuda em momentos de crise. Ao longo do ano, a campanha disponibilizará uma série de materiais educativos e informativos, acessíveis a todos com o intuito de engajar a sociedade na causa. E aquela história que a gente já falou várias vezes aqui, é importante que as pessoas que clamam por atenção tenham a atenção. De repente, uma conversa, um abraço, né? A pessoa poder se desabafar com outra pessoa, mesmo que seja um colega de trabalho, né? A pessoa na casa que ouça o seu filho, que ouça seu pai, seu tio, seu irmão, enfim, as pessoas precisam conversar, botar para fora. E de repente aquela situação aflitiva que de repente pode levar a uma situação trágica como essa, com uma conversa você pode tirar isso da cabeça da pessoa, demover isso da pessoa para que ela tenha uma perspectiva de mudanças. Ela precisa botar para fora, desabafar, falar com alguém. E é como a gente estava comentando hoje, por acaso, né? O assunto vem à tona constantemente. É um assunto recorrente, né? É importante ouvir sem julgar. Exatamente. Às vezes a pessoa só precisa falar, você não precisa nem falar nada pra ela. Ela só quer pôr aquilo ali pra fora, como você falou, e não ser julgada, não ser criticada, é só desabafar. A pessoa precisa, aquela história que a gente fala sempre, a maioria das vezes na abertura, que respire, né? Sim. Respirar, botar pra fora, tirar esse peso, que às vezes é um peso que você tá achando que é uma coisa, mas não é, né? O principal é a sua vida, né? A pessoa saber que ela é querida, que ela tem um amigo, que ela tem um colega de trabalho, uma colega, que ela pode contar com o irmão, com a irmã, com um amigo mais próximo, com os voluntários, inclusive, né? Verdade. Que podem ter essa palavra de apoio para que a pessoa realmente não supere essa situação aflitiva que está vivendo, né? Para não chegar às últimas consequências, né? É difícil, a vida hoje está cada vez mais terrível, né? Você é julgado o tempo todo por tudo. Sim, por julgado, tudo. criticado. E às vezes por uma coisa tão banal, você acaba tirando o seu bem mais precioso, que é a vida. Então preserve a sua vida, converse, ponha para fora, né? Peça um abraço demorado, que isso aí ajuda bastante. Essa troca, né, de carinho, de saber que, olha, eu estou sendo atendido, estou sendo assistido, alguém gosta de mim. Né? E uma curiosidade, você falou do abraço, me fez lembrar. Você sabia que nos parques da Disney, quando alguém abraça um dos personagens, eles têm uma regra de não sair do abraço até que a pessoa solte? Que legal. A Disney entende que quando você abraça um personagem e tudo mais, por mais que seja pela emoção do momento, a gente nunca sabe o quanto aquela pessoa precisa daquele abraço. Nossa, então é muito bom, né? De repente, quando você rever um amigo que há muito tempo você não encontrava, uma amiga, enfim, o abraço naquela hora, o abraço sincero, né? Sim. De amizade, um abraço de que bom que você está aqui, que bom que você sobreviveu a tudo, todas essas loucuras que nós estamos vivendo no mundo todos os dias, né? Então ouça seu filho,
hoje em dia todo mundo com celular, cada um num canto da casa, na hora da refeição, na mesa, na hora da refeição, cada um com o celular. Gente, tem uma regrinha em casa, vamos esquecer o celular na hora das refeições, pelo menos, né? Pelo menos, saber o que está acontecendo na vida do seu filho, da sua filha, no seu trabalho, dialogar, uma coisa que era comum, né? Você chegava para o almoço, todo mundo, pai, mãe, os irmãos. Com a vida do outro, porque embora more todo mundo na mesma casa, cada um tem a sua vida, suas particularidades, né? E é interessante, é importante essa interação. E às vezes cada um fica dentro do seu mundinho e as pessoas não interagem dentro da própria casa. E é importante botar para fora, né? De repente você teve um problema no seu trabalho, uma indisposição, qualquer problema com um funcionário, com um ou outro. Você vai para casa, você fala o que aconteceu, ouve a pessoa, para que você não tome uma outra atitude, enfim, uma série de fatores que são fundamentais que as pessoas estão esquecendo. Conversar mais, respirar, saber que existe solução para tudo nessa vida. Tudo, existe solução, né? Vamos resolver, vai ser menor o prejuízo se você conversar. Aceitar um abraço. Com certeza. 6h51, Boletim Focus. Mercado eleva a estimativa de inflação e de crescimento do PIB para 2024. Os economistas do mercado financeiro revisaram suas estimativas para a inflação e o crescimento da economia. O relatório Focus, divulgado pelo Banco Central, mostra que a previsão de inflação para 2024 subiu 4,25% para 4,26%, refletindo um ajuste contínuo nas expectativas, que se distanciam da meta central de 3% e se aproximam do teto de 4,5% definido pelo Conselho Monetário Nacional. Para 2025, a expectativa de inflação foi ligeiramente reduzida de 3,93% para 3,92%, enquanto a projeção para 2026 permaneceu estável em 3,60%. O Banco Central está focado na meta de inflação para os próximos anos, visando ajustar a taxa básica de juros para conter a alta dos preços. A inflação impacta diretamente o poder de compra das pessoas, especialmente aquelas com salários mais baixos, uma vez que os preços dos produtos aumentam sem um correspondente aumento nos salários. Para o crescimento do Produto Interno Bruto, o PIB, a projeção para 2024 foi elevada de 2,43% para 2,46%. Indicando uma expectativa de crescimento econômico um pouco mais robusta. Em contraste, a previsão para o crescimento do PIB em 2025 foi reduzida de 1,86% para 1,85%. O PIB é um indicador importante da evolução econômica do país, representando a soma de todos os bens e serviços produzidos. A taxa básica de juros, a Selic, está atualmente em 10,50% ao ano e a projeção para o final de 2024 se mantém nesse patamar, sugerindo que não haverá mudanças adicionais na taxa até o fim do ano. Para 2025, a estimativa para a Selic é de 10% ao ano, indicando uma expectativa de redução nos juros no próximo ano, conforme os economistas antecipam um corte na taxa. E nós sabemos que nós teremos a mudança no presidente do Banco Central, agora no final do ano. O Galípolo foi indicado pelo presidente Lula. Sim. Vai ter que ter aprovação do Senado e vai assumir só o ano que vem, enfim. Mas isso não significa que tudo vai ficar bonitinho no Brasil. De jeito nenhum. Para se atingir a meta é terrível, muitos ajustes, o pessoal está torcendo o nariz, os ministérios que têm a verba reduzida e tudo mais, né? E uma série de situações. Eu fico imaginando assim, você pega o ministro da Economia, quando ele assumiu e depois quando ele terminar o governo. Veja o cabelo dele, a coloração do cabelo. Você ficou branco. Gente, é impressionante, porque todo dia você tem uma dificuldade, em ter o planejamento necessário, em cumprir a meta e tudo mais. Aí vai pro Congresso Nacional, aí tem a oposição, enfim, não é fácil. E do outro lado, na ponta da outra corda, está o povo, né? Que precisa comer, que precisa de emprego, que precisa ter menos inflação no país, uma série de coisas. E quer ser candidato a alguma coisa? Difícil, é fácil? Né? Difícil isso daí. 6h54. Ainda Estou Aqui. É um filme de Walter Salles com Fernanda Torres que foi exibido em Veneza. Fernanda Torres, 58 anos, e Celton Mello, 51, choraram com os 10 minutos de aplauso da plateia ao fim de Ainda Estou Aqui, exibida no último domingo, dia 1º, no Festival de Veneza. O momento em que o elenco é aplaudido após a exibição do filme foi compartilhado pelo ator Kiko Mascarenhas. Foram 10 minutos de aplausos calorosos ao fim da exibição do filme brasileiro Ainda Estou Aqui,
no Festival Internacional de Veneza 2024, onde está indicado ao Leão de Ouro. No vídeo, Fernanda Torres e Selton Mello, protagonistas do longa, estão emocionados. Os dois aparecem com os olhos com lágrimas e reagindo à ovação. O filme também levou o público às lágrimas. A história é baseada em um livro escrito por Marcelo Paiva Neto. O longa de Walter Salles tem como protagonistas a mãe do autor, Eunice Paiva, e sua luta contra a ditadura militar após a prisão e desaparecimento do marido, Rubens Paiva. Selton Mello interpreta Rubens e Fernanda é Eunice. Fernanda Montenegro também tem uma rápida participação no fim como Eunice mais velha. Ainda Estou Aqui disputa o Leão de Ouro, o prêmio principal do festival. E, inclusive, estão dizendo que é a vingança da Fernanda Montenegro, porque a Fernanda Torres agora é preferida também para o Oscar. Olha, que legal. E a gente sabe que quem ganhar o Leão de Ouro em Veneza tem grandes chances de também ser indicado e levar uma estatueta do Oscar, né? Vamos torcer. E eu tô doido para ver esse filme. Muito legal. Eu também tô curiosa para ver. 6h55, vamos ao intervalo comercial. Daqui a pouco tem um horário político e já, depois de tudo isso, nós voltamos com o Primeiro Jornal. O que é real está no Primeiro Jornal. Prever FM. Voltamos com o Primeiro Jornal na Prever FM ao vivo na sua manhã de terça-feira, 7h11. Rússia bombardeia Kiev com dezenas de mísseis e drones. A Rússia voltou a atacar Kiev, capital da Ucrânia, após o bombardeio da semana passada. Desta vez foram 35 mísseis balísticos e 23 drones lançados contra a capital ucraniana, quase todos interceptados pela defesa do país. O ataque aconteceu nas primeiras horas desta segunda-feira, dia 2, e segundo militares da Ucrânia, feriu ao menos 2 pessoas atingidas por destroços dos mísseis interceptados. Foram derrubados 22 dos 35 mísseis e 20 dos 23 drones russos. Sirenes de emergência foram acionadas cerca de 2 horas antes de o bombardeio atingir a capital da Ucrânia. Mesmo com praticamente todos os mísseis e drones sendo interceptados pelo sistema de defesa de Kiev, uma casa de caldeiras na estação de tratamento de água da cidade foi atingida. Outro ponto atingido, segundo o prefeito de Kiev, foi a entrada de uma estação de metrô. Algumas estações deste sistema subterrâneo de transporte são utilizadas como abrigo antibombas. Além da infraestrutura local, carros foram incendiados por toda a cidade, assim como um edifício não residencial que foi atingido por destroços dos mísseis. Ele abriga uma grande estação de trem e o aeroporto internacional da capital ucraniana. Este novo ataque acontece um dia após a Rússia ter interceptado mais de 150 drones ucranianos. 2 foram abatidos pela defesa russa sobre a capital Moscou e 9 sobre a região ao redor, disse o Ministério da Defesa russo no último domingo. 46 dos drones estavam sobre a região de Kursk, para onde a Ucrânia enviou suas forças nas últimas semanas na maior incursão em solo russo desde a Segunda Guerra Mundial. Outros 34 foram abatidos sobre a região de Briansk, 28 sobre a região de Voronezh e 14 sobre a região de Belgorod. Todas elas fazem fronteira com a Ucrânia. A gente fica imaginando, né, o trágico de tudo isso e, de repente, parece uma guerra de videogame, né? Parece um jogo de videogame, né? Drones sendo abatidos, interceptados, né? Ofensiva com drones e tudo mais, né? É a guerra tecnológica do mundo atual que, infelizmente, causa a perda de muitas vidas, né? De uma batalha que não termina, né? A gente fala de Rússia e Ucrânia. É uma batalha naval, né? Parece. Fica tentando acertar alvos ali, abater navios, enfim. Mas no caso aí são drones, né? Que vem a batalha aérea e tudo mais, né? Vamos brincar de River Raid, né? Então, River Raid é pros antigos, viu? Eu tive um dos primeiros videogames que foi o telejogo. Não, esse é literalmente o War, o jogo War. Que coisa, não, gente? Esse é literalmente. Que coisa. 7h13, greve geral paralisa Israel após morte de 6 reféns em Gaza. Uma greve geral organizada pela principal central sindical de Israel aconteceu nesta segunda-feira em todo o país após um final de semana de protestos motivados por críticas ao governo de Benjamin Netanyahu e sua condução das negociações para a libertação dos reféns mantidos pelo Hamas desde 7 de outubro. Empresas, escolas e transportes foram afetados. Alguns voos no aeroporto Ben Gurion, o principal de Israel, foram cancelados e manifestantes bloquearam várias estradas do país. A greve foi convocada pela central sindical Histadrut. O governo disse estar tomando medidas legais para bloquear a paralisação que a acusa de ter motivações políticas. No domingo, dia 1º, dezenas de milhares de pessoas se reuniram em diversas cidades do país
após o anúncio da recuperação dos corpos de 6 reféns no dia anterior. Eles faziam parte, as forças de defesa de Israel, aliás, identificaram os corpos encontrados como sendo de Carmel Gat, Eden Yura Salmi, Resb Gondeberg Polin, Alexandre Lobanov, Almog Sarussi e o sargento-mor Oridanino. Eles faziam parte das 251 pessoas que foram feitas reféns pelo Hamas durante o ataque de 7 de outubro do ano passado. O ministro das Relações Exteriores de Israel disse que o país responderá com força total após a recuperação dos corpos. Em uma publicação no X, Katz culpa o Hamas por suas mortes, dizendo que elas foram brutalmente executadas para instalar medo e tentar fraturar a sociedade israelense. Os protestos de domingo foram em grande parte pacíficos, mas multidões romperam as linhas policiais, bloqueando uma grande rodovia em Tel Aviv. Os manifestantes, muitos carregando bandeiras israelenses, marcharam por Tel Aviv, Jerusalém e outras cidades, acusando o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e seu governador de não fazerem o suficiente para chegar a um acordo para garantir a libertação dos reféns restantes e bloquear um cessar-fogo com o Hamas. No X, a organização que representa as famílias dos reféns e desaparecidos publicou uma lista de mais de 10 locais ao redor do país onde protestos ocorreriam nesta segunda. A maioria deles são estradas principais e cruzamentos ao redor de Tel Aviv e do norte do país. Netanyahu rejeita a ideia de que seu governo não esteja fazendo bastante para resgatar os reféns. Ele diz que é o Hamas que está bloqueando um acordo e insiste que seus membros serão perseguidos e responsabilizados. Peter Lerner, chefe da divisão internacional da Histadrut, disse em entrevista ao programa Newsday da BBC que uma greve geral era necessária. A necessidade de unidade e não de divisão em nossa sociedade e as exigências para restaurar a segurança do povo de Israel e das pessoas deslocadas internamente aqui em Israel exigiam uma greve geral, disse. O ataque do Hamas de 7 de outubro do ano passado foi o mais mortal da história de Israel. Cerca de 1.200 pessoas foram mortas e outras 251 foram feitas reféns, das quais 97 continuam desaparecidas. O exército israelense respondeu com uma ofensiva terrestre e aérea em Gaza para destruir o Hamas. Mais de 40.738 pessoas foram mortas desde então, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, administrado pelo Hamas. E essa tentativa, de colocar um basta em tudo isso, cada dia mais longe, Por mais que vamos numa mesa de negociação, mas os ataques continuam e as mortes acontecendo. 7h16, 3 em cada 10 brasileiros deixam em casa o celular com o aplicativo do banco, aponta a Datafolha. O receio de ser assaltado leva 3 a cada 10 brasileiros a deixarem em casa ou em outro local seguro seus telefones celulares que contêm aplicativos bancários. A estimativa é de uma pesquisa Datafolha que aborda violência, crimes digitais e hábitos com o celular, encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e pela Folha. Esse mesmo levantamento aponta que 53% dos entrevistados que têm smartphone já deixaram de circular em alguma área de sua cidade ou em determinados horários por medo de ter o aparelho roubado ou furtado. Além disso, o Instituto projeta, com base nas respostas, que ocorreram em média 1.680 roubos e furtos de celulares por hora, ou ocorre no país, e o prejuízo à população foi de 22,7 bilhões de reais em 12 meses. Eu vou repetir, 22,7 bilhões de reais em 12 meses. O Datafolha entrevistou 2.508 pessoas com mais de 16 anos em todas as regiões do Brasil entre os dias 11 e 17 de junho. A pergunta sobre o hábito de deixar o celular em local seguro foi feita a um universo menor de entrevistados. 1.781 pessoas disseram ter aplicativos de banco instalados no smartphone. Nos dois casos, a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A proporção de pessoas que deixaram de circular com seus aparelhos é maior entre mulheres, 38%, do que entre os homens, 30%, e também entre os mais velhos. 4 em cada 10 entrevistados com mais de 60 anos
afirmam que deixaram de circular nas ruas com celulares que contêm aplicativos bancários. Isso ocorre mesmo que só 5% dos entrevistados nessa faixa etária afirmam que tiveram o celular roubado ou furtado nos últimos meses, o que está abaixo da média. Esse tipo de crime atingiu 9% dos brasileiros no mesmo período, aponta o Datafolha. Essa medida de prevenção também é tomada com mais frequência nas capitais e cidades com mais de 500 mil habitantes, se comparadas com os municípios do interior e menos populosos. Afinal, esse tipo de crime ocorre com mais frequências nas metrópoles. Nas regiões metropolitanas, 14% afirmam que tiveram o celular roubado ou furtado nos 12 meses anteriores à data da pesquisa. Só 6% dos moradores do interior respondem o mesmo. A verdade é o seguinte, não importa onde você mora, não pode ficar moscando com o celular, né? Exatamente. Parar na rua, ficar conversando e tudo mais, né? Eu tenho um amigo que já há alguns meses atrás, ele mora em São Paulo, quando ele sai de casa, ele leva o celularzinho padrão, Isso. sabe? Que só faz ligação. Eu ia falar sobre isso. Antigamente, a minha mãe, ela falava, né? Sai com o seu dinheiro e deixa mais fácil um troquinho do ladrão. É a mesma coisa, você tem que sair com o seu celular e levar o celular do ladrão junto. Pra ele não levar o seu. Tem que colocar aquele celular bem vagabundinho, quando o ladrão pega e fala assim, pode ficar, não vou levar. Não aguenta a bateria, aquele mesmo. Que o ladrão até fala assim, gente, fica com você, vai, eu tenho aqui melhor, que quer comprar aqui, eu tenho um novo aqui pra você. Acabei de pegar ali. Nossa, gente. Pior que é bem assim. A gente tá rindo, tá fazendo, né? Mas porque é uma realidade, infelizmente, no país. Agora, para onde vão esses celulares? De repente eles são vendidos na feirinha ali pertinho. O mesmo celular, olha, meu celular quer comprar, tô vendendo. Às vezes nem na feirinha, na esquina. Na mesma rua que ele foi roubado, ele é na esquina, ele é vendido. O serviço de inteligência, o setor de inteligência da polícia é que tem que identificar quem são essas pessoas, né? Há dias atrás foi feito um aparato policial ali que pegou muita gente. E no Piauí, eu já comentei isso aqui, né? No Piauí eles fizeram uma recuperação muito grande de celulares que foram furtados, roubados no último ano, 2022 e 2023, nos últimos anos, e que de repente 2024 estavam chamando as pessoas, olha, nós recuperamos centenas, né, de celulares aqui. Aí a pessoa falou, gente, esse era meu, eu nem lembrava mais, eu comprei mais 2 depois disso. Que loucura, né? Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.